Na aula de hoje, vamos ver como instalar o NetBeans para quem usa o computador. Vamos ver também um pouco sobre como funciona o Java, qual a versão atual desde a data da gravação deste vídeo, o que é preciso para programar e executar as aplicações Java e quais as suas versões. Primeiro, já que eu falei sobre celular, os aplicativos para celular e também você pode programar utilizando o site, eu também vou mostrar aqui agora a instalação do NetBeans, que é um programa para computador muito utilizado. Tem também o Eclipse, mas para o Java Standard Edition, que é o que a gente vai trabalhar, Java SE, é mais interessante que você utilize o NetBeans, por ser mais prático também. Então bora lá, a primeira coisa que a gente tem que fazer é abrir o navegador aqui, você pode simplesmente digitar aqui NetBeans, no Google mesmo, na pesquisa do Google, que assim é mais fácil, e aqui já vai para a página oficial, ó, que é netbeans.apache.org. Você já pode vir aqui direto, ó, download. E aqui, ó, tem as versões antigas, versões mais antigas, e aqui é mais nova Apache NetBeans 18, ó, de 30 de maio de 2023. Tá vendo que ele é em inglês, mas tem como você traduzir também, mas vamos sempre utilizar ferramentas bem em inglês, né? Porque a gente tem que acostumar e o mínimo você tem que saber um pouquinho de inglês mesmo para entender sobre programação. É necessário que você saiba o mínimo de inglês para aprender programação também. Vamos fazer o download aqui no botãozinho. Agora aqui é o seguinte, tem o NetBeans aqui, ele tem esses instaladores, ó, para Windows, para Mac, para o Linux também. Então a gente vai utilizar para Windows, né? No meu caso aqui, se você tiver com Linux, você já sabe, ou Mac. Aqui no meu caso, Windows X64, esse aqui, .exe, que já é o instalador executável. Eu vou clicar aqui. E aí aqui, tá sugerindo para download, através desse link aqui. Clicar em cima dele, então, eu posso escolher onde é que eu quero baixar. Vou baixar aqui mesmo, na pasta de downloads. Depois de feito o download aqui, eu já vou abrir direto, para poder instalar. Aqui configurando o instalador. Pronto, depois disso aqui, o instalador deve instalar a IDE NetBeans, que significa que é uma ferramenta de desenvolvimento integrado, com os seguintes pacotes e runtimes, que são... E aqui, ó, vai instalar a IDE base, Java SE, Java EE, HTML5, JavaScript, PHP. Se você quiser instalar tudo, pode instalar, mas se você não quiser, pode clicar aqui em Customize e instalar somente aquilo que você precisa. Eu vou tirar o que eu não vou precisar. Eu não vou utilizar Java EE nem PHP agora. Então só isso aí. Eu tive que me deixar marcado esse HTML e JavaScript porque tá dizendo aqui que é necessário para o Java SE, então vou deixar. Ok. Cliquei aqui em Customize, viu? Então agora eu vou em Next. Só marca aqui a caixinha para aceitar, mas se você quiser ler todo esse termo aqui, que está em inglês, né? Não tem problema. Next. Aqui é onde ele vai ser instalado, C Program Files, que é arquivo de programa, NetBeans-18, e aqui é JDK, onde vai ser instalado a JDK. Eu vou já explicar sobre a JRE e a JDK, para que servem, né? Mas já aqui adiantando,
Essa JDK aqui vem com ferramentas necessárias para você poder trabalhar com desenvolvimento, né? Para quem vai desenvolver em Java. Mas para quem vai executar não precisa. Basta JRE. E aqui, se você deixar marcado, quer dizer que ele vai verificar automaticamente por atualizações. Eu vou desmarcar aqui, mas se você quiser, tiver uma internet boa, pode deixar desmarcado. Pode deixar marcado aqui. Mas no meu caso é porque eu só estou mostrando para vocês, então eu não quero que fique atualizando para não demorar muito a gravação desse vídeo. Então você pode apertar em instalar. Pronto, agora já concluiu o download e eu vou clicar aqui em finalizar. Pronto, agora nós vamos abrir o Apache NetBeans e eu vou explicar apenas o básico aqui sobre ele para que você consiga trabalhar com ele também. Caso você tenha computador, você vai conseguir acompanhar as aulas através do NetBeans. Aqui está falando que as configurações criadas por uma versão antiga, uma versão anterior da IDE, a versão prévia da IDE, né, ele encontrou no sistema aqui e tem aqui o caminho que ele encontrou, ó, NetBeans aí 17. Você quer importar? Eu vou dizer que sim, mas quer dizer, eu vou colocar aqui não aqui. Eu vou colocar não aqui porque como eu estou mostrando para vocês, o de vocês vai estar desde o zero, né? Então eu vou botar não. Isso. Para ele abrir normal igual o de vocês. Pronto, nesse caso aqui ele tem alguns exemplos aqui, é tudo em inglês, né? Se você já souber inglês, ó, tem tutoriais. E também tem forma de traduzir, você consegue traduzir, pode ver lá na internet como é que faz para traduzir o NetBeans. Eu posso fechar essa aba aqui, não tem problema, aqui no X, Start Page. E aqui, ó, tem 3 abas, a aba de projetos, os arquivos e aqui os serviços, ó. Você pode ver que aqui tem os bancos de dados, ó, MySQL, JavaDB, já tem 2 bancos de dados aqui, tem os drivers que são para você conectar vários bancos diferentes. Tem aqui os servidores, né? Esses servidores aqui são para você trabalhar ali com... Se você quiser trabalhar com a parte web. Ó, o Docker, que é um container para web. A gente não vai trabalhar com isso. Cloud, ó, para web também. A gente não vai estar trabalhando com isso agora. Então, eu tenho aqui, ó, a primeira opção é um novo arquivo, que você pode criar uma nova classe. Aqui um novo projeto. E aqui para abrir um projeto já existente que você criou. Então a primeira coisa, você pode clicar aqui em File, New Project. Ou esse atalho que está escrito aqui, ó, Ctrl Shift N. Ou você pode clicar aqui também, ó, que é a mesma coisa. Se você clicar aqui também é a mesma coisa. New Project, esse ícone. Então vamos lá em New Project. E aqui, ó, tem um Java com Maven, com Gradle e com Ant. E qual a diferença desses 3? Bom, esses 2, eles possuem arquivos de configuração, repositórios, que também vão facilitar ali que você pode instalar plugins, pega um arquivo de configuração, por exemplo, o Maven aqui, mesmo você abre um arquivo de configuração nele e dessa forma você consegue inserir bibliotecas, só colocando o link nele, ele atualiza automaticamente e baixa a biblioteca automaticamente. Já esse Ant aqui, que antigamente a gente utilizava muito, Java com Ant, seria mais para offline. Nesse caso aqui você tem que baixar as bibliotecas da internet e aí você vai importar essas bibliotecas para dentro do NetBeans. Então assim, o que a gente está trabalhando muito mais é com esse Maven. Então você pode criar com esse Maven. Se quiser com Ant, tanto faz. Esse Ant é mais se você tiver tipo offline, né? No caso aqui, se você estiver offline, trabalhando com NetBeans offline, recomendado seria com Ant. Agora, se você estiver online, como é o meu caso aqui, eu posso utilizar Maven. Mas se você estiver offline, utiliza esse Ant aqui. Então, vamos com Maven mesmo. Next. Pronto, agora aqui, ó, ele colocou o novo Maven Project. Você pode botar aí, aula 1. Ou qualquer nome que você quiser dar. E aqui a pasta, você pode alterar essa localização também. Que está em C Users, o meu nome de usuário, Documents, NetBeans Project, ou pode clicar aqui no botãozinho do Browsing e aqui você pode navegar e escolher onde você quiser armazenar. No meu caso eu vou deixar aí padrão mesmo. E aqui, ó, com My Company. Esse My Company aqui você pode colocar o seu nome,
o nome da sua empresa, que era isso aqui, com e com de... Vem esse com, né? E a gente normalmente aqui, como é Brasil, às vezes a gente colocava até assim, ó, BR com, e o nome da companhia, o nome da sua empresa. Aqui a versão pode deixar assim mesmo. E aqui o nome do pacote, ó, ficou com.mycompany.aula1. Não precisa mexer, deixa assim mesmo. E aqui eu coloquei sem espaço, gente, porque o ideal quando você vai criar um projeto é sem espaço. Se você quiser botar aula, underline Java, pode colocar, só não pode fazer assim, ó. Aula Java com espaço, ó. Tá até dizendo aqui, ó, que contém espaço em branco. Caractere com espaço em branco não é permitido, né? Já apareceu a mensagem em vermelho aqui embaixo. Então você pode botar junto, ó. Eu te recomendo fazer assim, ó. Coloca a primeira letra de cada palavra maiúsculo. Ou você pode jogar um underline aqui, não tem problema. Né? Um underline ou sublinhado, que é o verdadeiro nome dele. Né? Então pode fazer assim também, aula Java. Eu vou botar só aula 1 aqui. Mas você pode colocar. Clica em Finish. Pronto, essa aqui é a estrutura que ele cria para mim. Tá vendo aqui que deu um desenho da xícara, né? Que é do Java, né? Se refere ao Java. Search Packages, né? Aqui os pacotes fonte, né? Source significa fonte. Packages são os pacotes. Nesse caso, poderia ilustrar como se fossem as pastinhas aqui. Essas pastinhas aqui do diretório. Ele chama de pacote aqui. Eu ilustro dessa forma que fica mais fácil para você poder entender também. E aqui dentro de com My Company aula 1, eu tenho meu arquivinho aqui, aula1.java. Esse ponto .java, como eu já expliquei no primeiro vídeo, esse ponto .java é uma classe Java. Então aqui ele criou uma classe escrito aula1.java. E aqui são as dependências. Se eu clicar 2 vezes aqui nessa pastinha, eu posso ver as dependências, que nesse caso ele ainda não tem nenhuma. E aqui as dependências Java, né? Essa aqui, as dependências padrão do Java, ó. Se você ver aqui, JDK 19. Esse JDK ele já veio junto com o NetBeans. Então tudo que você precisa, tudo que você vai precisar de ferramentas para poder trabalhar com o Java. E aqui os arquivos do projeto tem um .xml e justamente clicando 2 vezes em cima desse .xml é aqui dentro que você vai poder adicionar um novo plugin. E aí ele baixa automaticamente depois que você salvar aqui. Né? Então tem essa facilidade de usar a opção do projeto Maven. Que você pode baixar bibliotecas aí simplesmente adicionando o link. Então tá, como é que funciona essa estrutura aqui? Esse aqui, ó, ele bota como padrão aqui, mas esse aqui você pode apagar aqui em cima, ó. Isso aqui é só um comentário. A gente vai ver também mais detalhado formas de comentário também em Java. Pode apagar tudinho. E ó, e depois salvar aqui nesse disquetinho. Eu já salvei aqui com Ctrl S também, que é o atalho no teclado. Package. Significa pacote com mycompany.aula1, ponto e vírgula no final, que é uma linha de código, termina com ponto e vírgula no Java, sempre. Então, com .mycompany.aula1. Isso aqui é como se fosse cada pastinha. Com ponto é uma pasta. Cada ponto desse seria um diretório. Então, é a mesma coisa que se fosse no Windows com barra mycompany barra aula1. Mas por que você está vendo um pacote só aqui? É por causa da forma como ele está mostrando aqui. Mas se eu vim aqui, ó, com o botão direito, ó, nessa área vazia, botão direito, vem aqui, ó, View Java Package As. Aí você vem aqui, ó, Tree. Apertou Tree, ó lá, ele já mudou a forma dele, ó. Tá vendo? Agora tem várias pastinhas com My Company, aula 1, aula 1.java, tá vendo? Isso é para você poder observar aqui, ó. Ele passa por tudo isso aqui. Então, com ponto seria uma pasta. My Company, outra pasta. Aula 1, outra pasta. E aula 1.java está dentro de todos esses diretórios aqui, ó. Que está separado por ponto, no caso do Java aqui. Então, cada ponto desse seria uma pastinha daquela. O Java chama dessa forma, né, de pacote. Então, você pode deixar assim, ou vir aqui com o botão direito e botar no padrão list. Pronto.
você vai ver só o teu arquivinho lá dentro para não bagunçar a tua cabeça também. E aqui, como você pode ver, vai aparecer o nome do autor, que ele já botou meu nome, @autor. Isso é apenas um comentário, não é lido, que ele está em cinza, né? O que vai ser lido então vai ser esse que é em azul e essas outras cores aqui, preto. O que é isso aqui? Ó? Public Class, é uma classe, aula 1. Tá vendo? É a mesma coisa do aplicativo em Java, que você utiliza no celular também, ou que você utiliza em algum site. Public Static Void Main, String Args, e aqui a mensagem que você pode digitar aqui dentro. Você pode alterar isso aqui, eu não vou alterar, eu vou executar do jeito que está aqui só para você poder observar rapidinho. Pode clicar aqui, ó, Run Project, que ele já vai executar. Ou nessa setinha aqui do lado, ele tem também Run Project, ou aqui em cima, ó, Run. E eu tenho aqui duas opções, ó, que você pode fazer. Ou esse primeiro, Run Project, ou você pode utilizar essa forma aqui, ó, Run File, que é Shift F6. Qual que é a diferença? Esse primeiro, Run Project, ele vai compilar todo o projeto, gerar todos os arquivos, vai gerar o arquivo de distribuição em Java. E no caso desse outro, Run File, ele vai simplesmente executar esse arquivo que está aberto e não vai compilar nada. Ele não vai gerar nenhum executável em Java. Não vai. Ele vai apenas executar de uma forma mais rápida. Então, eu até te recomendo você utilizar esse Run File aqui. Se você estiver desenvolvendo algum projeto e é muito grande, você não vai querer ficar toda hora executando para compilar. A não ser que você queira achar algum erro, você utiliza essa primeira opção, que é Run Project. Então você pode clicar aqui direto logo nessa barra de ferramenta em Run Project, ou Shift F6 ou F6. F6 é o mesmo que esse Run Project. Ou aquele Shift F6, que seria para executar apenas esse arquivo de uma forma mais rápida. Mas vamos fazer um padrão que todo mundo faz, já está acostumado. Mas se o seu projeto for grande, você pode executar apenas aqui, Shift F6. Então, bora lá. Vou executar. E aqui embaixo, ó, ele me mostra já. Aqui embaixo, ó. Hello World, né? Você pode colocar o nome que você quiser, como você já viu na primeira aula. Agora sim, tem uma vantagem aqui na IDE aqui no Java, é o seguinte, você pode digitar assim, SOLT, somente SOLT, e aperta o Tab do teclado, ou Tab do teclado, e pronto, olha aí, ele já preenche automaticamente e já coloca system.out.println. Então, pessoal, essa é a forma que você vai poder trabalhar aqui no computador. Então, agora você pode utilizar o computador, o celular, ou até mesmo você pode utilizar no navegador de internet, caso você esteja usando o iPhone, ou no aplicativo que eu recomendei, que está no link da descrição, no primeiro vídeo, que você também pode utilizá-lo se você quiser. Bom, então agora nós vamos ver como funciona o Java e qual que é a versão atual. No passado, os programas eram desenvolvidos para funcionar apenas em um sistema operacional específico, que dificultava o desenvolvimento, pois era necessário criar versões diferentes para sistemas como Windows e Mac. A linguagem Java surgiu como uma solução para esse problema, permitindo também o desenvolvimento de programas multiplataformas que funcionam no Windows, Linux, no Mac, em qualquer sistema operacional. Isso foi possível graças a JVM, que significa Java Virtual Machine, ou Máquina Virtual Java, e ele adicionou uma camada extra entre o sistema operacional e a aplicação, que é responsável por traduzir esse código para qualquer sistema operacional. E com isso basta desenvolver um único programa que ele funcionará em qualquer sistema. E atualmente nós estamos na versão do Java 19. Aqui, ó, desde 20 de setembro de 2022. Então atualmente estamos na versão 19. O que nós precisamos para programar e executar as aplicações em Java? Bom, nós precisamos da JVM, do JDK e JRE. A JVM, que é Java Virtual Machine, ou Máquina Virtual Java, ela traduz o código para qualquer sistema operacional. Não precisa baixar, pois já vem acompanhado quando você baixa a JRE ou o JDK. E o JDK, Java Development Kit,
ou kit de desenvolvimento Java. Ele é indispensável, né, para quem for desenvolver sistemas em Java. Já vem com a JRE e com ferramentas de desenvolvimento. E a JRE é a Java Runtime Environment, ou ambiente de execução em Java. Ele vem com a JRE e com as bibliotecas em Java. E com as bibliotecas, que já é tudo que você precisa para executar as aplicações em Java. E se você precisar executar o programa em outro computador, é só instalar a JRE ou Java, como alguns chamam. E existem 3 versões do Java: Java SE, Java EE e Java ME. Standard Edition, a versão Java SE ou Java Standard Edition, é a versão edição padrão do Java. Para quem vai desenvolver aplicativos usando janelas, é recomendada essa versão. No nosso caso, vamos usar essa opção, porque sempre que iniciamos a programação nessa linguagem, usando essa versão, para aprendermos conceitos fundamentais antes de partir para a versão Enterprise Edition. Aí a Java EE, que é a Java Enterprise Edition, ou edição empresarial, já é para construção de programas com banco de dados maiores, mais recursos, acesso remoto. Essa versão ela é usada para desenvolvimento de aplicações web. E temos também a Java ME, que é a Java Micro Edition, ou edição micro, algo menor, dispositivos portáteis, celulares, smartphones. Então essas são as 3 versões em Java. Vamos ver agora as regras para a criação de nomes na linguagem Java, mas que também vai servir para qualquer tipo de linguagem. Eu vou abrir esse arquivo aqui mesmo, está no computador, mas não tem problema, você pode fazer no celular. Mas aqui por enquanto só me acompanha porque isso é importante e a gente vai precisar lá na frente, na hora que você for criar suas classes, seus métodos, as variáveis. Então existe uma regra para a criação de nomes e eu vou colocar aqui para vocês. O Java ele usa camel case, em que a primeira palavra é maiúscula e a primeira é minúscula e as demais são maiúsculas. Exemplo aqui, ó, nome, aluno, pessoa, nome, cliente. Notou que tem uma palavra aqui é minúsculo, a primeira, e da segunda em diante aqui é maiúsculo. Então, como é que funciona? O Java ele é case sensitive, que é caixa alta maiúsculo ou caixa baixa minúsculo. O que quer dizer isso? Quer dizer que se eu escrever assim, cliente é diferente de cliente. Cliente com C maiúsculo é diferente de cliente com C minúsculo. Ele interpreta de forma diferente. Então, seriam variáveis diferentes. A gente vai ver lá na frente o que é variável também, fique tranquilo. Mas já explicando, variável é um valor que você coloca e aquele valor vai receber um valor. Só que esse valor que ele vai receber vai variar. Você pode alterar esse valor. Por isso que chama variável. Assim como na matemática você tem o x, o y, o z. Esses valores não variam. Às vezes você recebe um valor aí, por exemplo, chamado x igual a 5. Só que lá na frente esse x aqui, esse 5 aqui vai mudar para 10 ou para qualquer outro valor lá, quando você está fazendo seu cálculo. Isso é um variável, porque esse valor ele pode ser alterado, ele pode ser mutável. Certo, e como são essas regras aqui? Vamos lá, regras para a criação de nomes. Pessoal, aqui quando eu estou utilizando 2 barras, quer dizer que eu estou criando um comentário, não vai ser lido pelo computador, é apenas um comentário. Então, eu tenho aqui algumas regrinhas. Por exemplo, a primeira letra maiúscula vai ser para classe ou interface. Tá vendo que o nome desse aqui é aula1.java, o A é maiúsculo? Isso aqui é uma classe, aula1.java, ponto .java no final, porque é um arquivo Java. E esse aula1, então, é uma classe. Tá vendo que aqui está escrito public class, class de classe, aula1. Então, a primeira letra maiúscula. Então, é uma classe, conforme a regra, então está correto. E o Java acompanha isso também. Por exemplo, aqui, quando você faz esse system out print ln, system é uma classe. Ctrl, botão esquerdo do mouse, eu vou abrir aqui. Se você observar aqui, isso aqui é uma classe. Class system, certo? Eu fechei, que é para não editar aquele arquivo. Então, eu tenho outra regra. Então, a primeira regra, maiúsculo. Primeira letra de cada palavra é maiúsculo.
se for classe ou interface. E depois eu tenho letras minúsculas, um atributo ou variável. Atributo ou variável ou método. Pode ser um atributo, variável ou método. E aí eu tenho exemplos aqui. Um exemplo de uma variável, nome, idade. Ou, por exemplo, se for utilizando a regra Camel Case, nome, cliente. Primeira letra minúscula, porque primeira letra de cada palavra vai ser minúscula e as demais podem ser maiúsculas, certo? Então, se eu tiver mais de um nome composto, nesse caso aqui eu tenho mais de uma palavra, mais de um nome, eu posso colocar dessa forma nome cliente ou assim, nome, underline, cliente. Nunca coloque espaço vazio, tipo aqui, ó, nome espaço cliente, não pode. Ou coloque underline cliente, é de uma forma também. Não fica bonito se você colocar dessa forma nome cliente com os dois nomes no minúsculo. Não, a partir da segunda palavra você coloca maiúsculo ou coloca com underline. Uma outra regra, então, atributo, variável ou método, você vai utilizar a primeira letra da palavra minúsculo e as demais, se tiver mais de uma palavra, maiúsculo. Ou você coloca um underline se você quiser. E a outra forma, tudo maiúsculo. Todas as letras maiúsculas. E aqui eu tenho um exemplo. O pi, por exemplo, uma taxa, underline, FGTS. Aí agora sim, aqui é interessante você colocar underline se você tiver mais de uma palavra. Então, letras maiúsculas, nesse caso, seriam para constantes. O que são constantes? O pi aqui, por exemplo, uma taxa fixa, qualquer valor fixo que você não pode alterar é uma constante. Vai dar erro se você fizer qualquer alteração em uma constante que você declarar. Então, essas são as formas que você tem, certo? Então, a primeira, classe ou interface, a primeira letra de cada palavra vai ser maiúscula. E aí eu tenho atributo, variável ou método. Primeira letra da palavra minúscula, e se tiver mais de uma palavra, as demais vão ser a primeira letra de cada palavra maiúscula, ou separa com underline, ou sublinhado se quiser. E a terceira forma seria constante, que a letra é tudo maiúscula. Isso aqui tudo é chamado de Camel Case, que é justamente essa prática de escrever as palavras compostas ou frases do modo que cada palavra ou a abreviatura no meio da frase comece com uma letra maiúscula. Ou ele pode começar com a minúscula ou com a maiúscula, né? Camel Case. E uma outra coisa agora seria o comentário em Java. Como é que é feito? Como eu já mostrei aqui para vocês. A forma mais simples, barra dupla. Se você colocar duas vezes, ele fica cinza aqui. Pode ser que em outras ideias ele fique com outra cor também, não tem problema. Ou algum outro aplicativo que você estiver utilizando no celular. Não tem problema nenhum. Então, como é que funcionam os comentários em Java? Também existem algumas regrinhas e algumas formas. A forma mais simples é essa aqui, que ele comenta apenas uma linha. Se eu escrever na outra linha, ó, ele já deu erro aqui, ó. Acendeu até a lupinha, você passa o mouse em cima, ó, se você tiver com NetBeans. Tá vendo que aqui ele pediu ponto e vírgula. Mas mesmo se eu botar ponto e vírgula, ele também não vai aceitar. Por quê? Isso aqui não é nada, não é nem variável. Você não declarou isso aqui, não fez nada com ele. Então vou apagar. Então a primeira forma, barra dupla, ele vai comentar apenas uma linha. E a outra forma, barra, asterisco. E eu dei o Enter no teclado, ó, ele já finalizou para mim com asterisco barra. Tudo que você colocar aqui dentro, qualquer coisa que você colocar aqui, como ele abriu e fechou, ele comenta mais de uma linha. Comentar várias linhas, você vai utilizar isso aqui. Barra asterisco e finaliza com asterisco barra. Tudo que tiver aqui dentro, ele vai comentar. Quer dizer que não vai ser lido pelo computador, apenas por você mesmo. Se você quiser comentar algum trecho de código. E tem a terceira forma também, que é justamente essa forma aqui de cima, ó, de documentação. Essa forma de documentação aqui, ó, você adiciona o arroba. Arroba autor, o nome do autor. Você pode botar aqui, ó, apertei Enter de novo, ó, ele colocou mais um asterisco aqui no NetBeans. Você pode colocar, por exemplo, arroba version, que seria a versão. Se eu apertar Ctrl espaço do teclado no NetBeans, ele já aparece o autocomplete aqui dele. Aí você pode apertar Enter e ele completa para você. Aí você pode colocar qualquer versão, apenas dando uns exemplos aqui, gente. Ó,
Quando eu apertei a arroba, tem todos esses parâmetros que ele me permite colocar, ó, esse Cincy aqui que vem desde, né, de onde que se originou, né, desde quando que começou essa criação, né, e você bota Cincy aqui. Então tem várias formas. Isso aqui é a documentação que você pode fazer utilizando essa forma com arroba. Então essas são as formas que você pode utilizar para você fazer aí os comentários utilizando essa linguagem. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu like e se você tiver alguma dúvida também pode deixar aí nos comentários que eu respondo depois. Lembrando também que essa parte de declaração de variáveis eu não estudei isso nem na faculdade e em muitas faculdades ou cursos de informática você não vai ver essa parte das regras de declaração de variáveis, que é um assunto importante. Não vai te falar até nem sobre a questão de JDK, JRE, como que funciona, o que você precisa, porém isso é fundamental. E se você quiser que continue esses vídeos, na próxima eu vou falar sobre declaração de variáveis, tudo o que você precisa saber para poder programar do jeito certo, e assim você ter uma boa base na linguagem Java. E lá na frente também vamos ter exercícios, mas pretendo fazer outros vídeos e vou fazer conforme o meu tempo livre. E até o próximo vídeo.